Aqui em Surface, vamos criar uma esfera na nossa viewport. Se a gente mover a esfera, percebemos que há um ponto no centro da esfera onde está nosso eixo para movê-la. Mesmo para rotacionar, perceba que ele rotaciona em relação a um ponto no centro da esfera. Para escalonar também em relação àquele ponto ali no meio. Esse ponto é chamado de ponto pivô. Para nós alterarmos a posição do ponto pivô, basta estar ou com o Move Tool, ou Rotate Tool, ou Scale Tool selecionado e apertar Insert no teclado. Apertando Insert aparecerá esses eixos dessa forma. Agora nós podemos alterar a posição do ponto pivô. Podemos inclusive colocar fora do objeto. Nesse caso, fora da esfera. Agora quando a gente for rotacionar ou mover ou escalonar o objeto, perceba que o ponto pivô, para a gente mover, por exemplo, está fora do objeto. Alteramos o ponto pivô do objeto. Para rotacionar também, que ele rotacione em relação àquele ponto, não mais em relação ao objeto. Apertar Insert, colocar o ponto pivô aqui em cima, por exemplo. Ou melhor, colocar aqui embaixo do objeto. Para mostrar que com o Scale Tool agora, nós podemos diminuir a altura dele em relação a esse ponto pivô aqui. Vamos simular que a bola está caindo no chão e bate no solo. Se o ponto pivô estivesse no centro, e nós formos alterar a altura, perceba que ele altera tanto em cima quanto embaixo. Com o ponto pivô lá embaixo, dá um scale, isso altera em cima. Isso é muito utilizado, por exemplo, se nós criarmos uma porta. Peguei o cubo, coloquei aqui a base, de altura, nós temos uma porta. Seleciono ela. Para rotacionar, perceba que o ponto pivô está no centro dela. Então ele rotaciona no centro. E a gente sabe que não é assim que uma porta funciona. Apertamos Insert e Insert. Colocamos um ponto pivô aqui no canto dela. Para funcionar como uma dobradura. Agora ao rotacionar a porta, ela rotaciona em relação a essa dobradiça. Uma vez que a gente já tem um ponto pivô no objeto, nós alteramos ele de posição e queremos que ele volte para o ponto original, basta virmos em Modify, Center Pivot. O ponto pivô volta para a posição central do objeto. É aqui Modify, Center Pivot. O que ocorre é que algumas primitivas, esses objetos que a gente coloca, o ponto pivô inicial dele não é o centro do objeto. Por exemplo, o cone. Ao criarmos um cone, criamos a base, damos a altura. Perceba que o centro, o ponto pivô nesse objeto, está aqui na base, no centro da base, ali embaixo. Mas ele não é o centro do objeto, é o centro da base. Então se a gente vier aqui em Modify Center Pivot, perceba que o ponto pivô alterou de posição. Agora ele está no centro de gravidade do objeto. Cálculos matemáticos, o Maia encontra a posição exata, que é o centro do objeto, em relação ao volume dele. Então, agora, se a gente rotacionar, por exemplo, perceba que o objeto rotaciona em torno dele mesmo. Se não ocorreria se ele estivesse nesse ponto pivô inicial dele. Agora, rotacionando, perceba que ele dá a volta completa.